Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de inocentes. Todo mundo queria, na verdade, um socialismo, né? Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel. Edward, Major Alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, véspera da eleição, não é possível que os brasileiros votem sem saber toda a verdade. William, eu acho que a explicação para essa confusão que impera às vezes, que os analistas discernem, é explicável por uma palavra simples, chama-se Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, criado em 1990, se não estou equivocado, era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e, chegando ao poder, para conservar o poder. Então, um pacto de solidariedade partidária, né? E isso, a meu ver, explica Lula, explica a posição em relação ao Paraguai, explica a posição em relação ao Chávez, explica a condescendência em relação a Evo Morales, explica uma certa também condescendência em relação ao presidente do Equador. Esse, eu acho, o fio condutor é essa solidariedade partidária que nasceu no Fórum de São Paulo. O que você está mencionando é um pacto ideológico. Sem dúvida. Que se sobrepõe ao que seriam os objetivos de um dúvida. Estado ou de um país. Sem dúvida. Na sua análise, o que acontece com a política externa brasileira é que ela obedece a preceitos ideológicos e não aos interesses nacionais. Foi o que o Viola disse, a política externa não é mais uma política de Estado, é uma política basicamente partidária. Hi, I'm Jerry Kenny, and thanks for joining us for this edition of America's Survival TV on Roku. Our guest tonight is the anti-communist Brazilian writer and philosopher Olavo de Carvalho. The new book, The USA and the New World Order, features a debate in which Olavo debates one of Russian President Vladimir Putin's key advisors, Alexander Dugin. Olavo is the president of the Inter-American Institute for Philosophy, Government, and Social Thought, and is one of the scheduled speakers at the March 21st Conclave for Democracy to be held at the National Press Club in Washington, D.C. The goal of this event is to organize opposition leaders and political activists from Latin America on behalf of political and economic freedom in the Western Hemisphere. Olavo now lives in the United States, but has written extensively about how his home country of Brazil went Marxist. He said that it was through the destruction of high culture, the reduction of universities to centers of communist propaganda,
and the country's descent to levels of moral degradation which would have seemed unthinkable before. Well, doesn't that sound familiar? Well, can America be saved? Can the world be saved? Those are the topics tonight on America's Survival TV. And with that, we'll go to Cliff Kincaid in the Washington, D.C. area. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. Pois. Você faz os seus comentários, você critica o governo atual e você falou uma coisa que quase ninguém fala e que eu só vi você e o Reinaldo Azevedo da Veja comentarem um assunto que é o Fórum de São Paulo. Sim. De imediato, ele parece um pouco absurdo. Sim, e ele é absurdo. Na sua opinião, ele é um fato, ele é uma lenda, está caminhando para se tornar realidade? A América Latina vai acabar se tornando inteira comunista? Porque quando a gente fala de comunismo, parece uma coisa tão distante, tão fora da realidade, tão irreal, que parece que está falando besteira. Me explica, me contextualiza isso. O PT realmente, você disse várias vezes que o PT está caminhando para uma ditadura comunista. Isso não é exagero? Não, não é exagero. Agora você não pode caricaturar o comunismo. O que é o comunismo? Ele modifica-se. Há várias formas. Não é o comunismo necessariamente soviético, aquela volta aos anos 60. Não é simplesmente assim. Não podemos raciocinar assim. Aí você limita e fica ridículo. Quem está dizendo que tem que ser recuperado, que o objetivo do Foro de São Paulo é recuperar o que foi perdido no leste europeu, é o próprio Foro de São Paulo, isso é a fala oficial do Lula. Não é porque você sofreu racismo que você obrigatoriamente tem que ser socialista. Não é porque você teve
o seu prazer sexual é diferente, ou discriminado em algum momento, que você precisa ter todo o pacote. E é isso que eu acho que foi a grande sacada deles. Quem financia o terror, a violência? Quem financia essa revolução de Araque? A Polícia Federal vai investigar a fundo ou vai agir como mais um movimento social governista e só vai fazer o que interessa ao poder de plantão? E a imprensa vai parar de se encantar com a poesia revolucionária e vai fazer a sua parte? Eu acho que o brasileiro merece a ditadura do PT mesmo. Você acha que tem uma ditadura petista? Não, está sendo construída. Em muitos casos já existe. Só idiota acha que ditadura se constrói só com tanque na rua. Não é assim não, animal. O tanque vai para a rua quando só é necessário, quando é necessário fazer o confronto físico, o uso da força. Quando não é, quando o povo é gado, quando o povo é pacífico, assim, vai indo, não precisa botar gasolina no tanque, botar na esquina. Vai aprovando assim e vão controlando. Tá? O uso do poder é a última instância, o uso da força é a última instância para o exercício do poder.